Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. Abertos os trabalhos, e não havendo quórum regimental, pedimos a suspensão dos trabalhos por até 15 minutos. Uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir.
razão foi o teu beijo, e promessa é teu cordeiro. Boa noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13/11 de 2008, expediente, requerimento número 082/08, de autoria do vereador José Argente Filho, projeto de lei número PE 034/08, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projetos de decreto legislativo números PDL 097 e 098/08, de autoria da mesa diretora. Tem também um ofício do Hospital São José. Criciúma, 12 de novembro de 2008. Ilustríssimo senhor Itamar da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os com apreço, comunicamos que tramita no Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, 2 propostas de projetos de obras desta instituição, tendo como objetivo a ampliação e reforma abaixo relacionados. Ampliação do centro cirúrgico, centro de diagnósticos e imagem, unidades de terapia intensiva, UTI, centro oncológico e central de material e esterilização, no valor de
R$7.894.462, destacando-se a ampliação de mais 8 salas cirúrgicas e 35 leitos de internações, reforma das clínicas de internação, centro de ensino, pesquisa, cozinha, lactário e arquivo médico, estimado no valor de R$6.890.000. Salientamos que estes projetos foram aprovados nos Conselho Municipal de Saúde de Criciúma, Comitê Temático da Saúde da UNREC e do Conselho de Desenvolvimento Regional deste Estado e que também foram apresentados no Fórum Parlamentar Catarinense no dia 30 de outubro, em Criciúma. Neste momento, se faz necessária uma mobilização a fim de obter o empenho dos valores destes projetos. Por isso, estamos agendando, através do gabinete da senadora Ideli Salvati, uma reunião para o próximo dia 25/11 no Ministério da Saúde. Vimos solicitar o imprescindível apoio de Vossas Excelências para que, juntos com nossos senadores e deputados, possam dar prosseguimento à viabilização desses projetos. Certos da atenção de Vossas Excelências, desde já agradece atenciosamente Irmã Cecília Martinello, diretora-geral, e o Altamiro Bittencourt, do assessor. É o que tinha, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Escrito pela ordem, vereador Isginácio. Ausente. Pela ordem, vereador Guzmão, que passa o seu tempo. Pela ordem, vereador Carlos Augusto Eusébio. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente que nos acompanha. Inicialmente, vereador Guzmão, eu vou querer me concentrar no debate que surgiu com o prefeito eleito, César Salvaro, sobre o plano diretor e que me preocupa. Eu sei que o vereador Guzmão tem, depois do incidente com o ex-vereador Sérgio Pacheco, o vereador Guzmão assumiu a sua função de suplência no plano diretor e tem acompanhado sistematicamente o plano diretor, se integrou aos debatedores, aos delegados, ao núcleo gestor, e tem percebido o nível do debate, a profundidade do debate, e o vereador Ivan, que também chegou a acompanhar algumas reuniões, se é lento, e tem sido lento o avanço, cada artigo ali tem sido debatido com muita força, é lento por conta do debate. Porque, evidentemente, quando tu coloca visões diferentes de mundo, de sociedade, a disputa dos interesses, ou seja, os interesses da construção civil, os interesses das próprias mineradoras contra o debate do meio ambiente, o debate dos movimentos sociais, esses artigos vão se desenvolver de forma muito lenta, muito morosa. E tem acordo lá, vereador Zé Agente, que vai ser impossível. Tem acordo, que é impossível nós terminarmos esse ano. Nós estamos em 4 ou 5 artigos há cerca de 2 meses. Por quê? Porque são os artigos de maior densidade, de maior polêmica. O que nos preocupa é ver uma solicitação para que não vá. Quer dizer, um movimento claro, direto, de dizer que não quer que o debate do plano diretor aconteça esse ano na Câmara. Nós podemos compreender tranquilamente que o debate não vai acontecer, vereador Geraldo, porque não vai haver tempo. Agora, nos preocupa quando o gestor do município, quando o prefeito eleito, diz o seguinte: eu não quero que vá. E o pior é quando a gente acompanha que aí os empresários comemoram. Ah, como assim os empresários comemoram? Comemorar o quê? Então aponta claramente para a ideia de que vamos embarrigar, porque aí depois a gente muda o texto da lei. A gente muda o que eles escreveram. E aí é ruim. E aí entristece, porque aponta que aqueles, cerca de 40, 50 delegados, olha, oscilando ali tem mais do que isso, 60, 70 delegados, que durante 2 anos discutiram, vereador Zé Agente. E discutiram assim, discutiram de forma bonita. Indo lá estudar a lei do meio ambiente nacional,
indo perguntar para quem sabe mais, chamando os engenheiros de Minas, perguntando aqui, perguntando ali, os arquitetos dando verdadeiras aulas para nós do que significa, né, o percentual de ocupação do solo, o tal do H, é uma discussão de alto nível. A população se politizando, se formando. E quero dizer mais, eu acho que o próximo prefeito vai ter, né, dificuldades de engambelar aquele pessoal, que é um pessoal hoje politizado. Agora é um pessoal que também está cansado, né, da gente, porque todo mundo ali trabalha, tem seus afazeres, e né, agendou a sua segunda-feira à noite nos últimos 2 anos para estar lá. E é invariável, vereador Ivan, pode ir lá que 10 horas da noite o pessoal está lá discutindo. E agora eles dizem assim, olha, os empresários estão comemorando que não vai... Como quem diz assim, agora nós vamos nos refestelar, vamos mudar a regra do jogo, isso nos assusta. Por outro lado, eu também fiquei bastante preocupado. Eu gostaria de um tempinho, vereador Ivan, se puder. Vossa Excelência responde mais 5 minutos. Também fiquei bastante preocupado, porque no debate, na esteira do debate do choque de gestão, eu já fui muito claro aqui, vereador Vânio, que eu me curvo à vitória das urnas. O choque de gestão foi vitorioso, o debate do choque de gestão, né, do qual eu sou contrário, foi vitorioso, então eu me curvo. Porém, aceitar que por conta do debate do choque de gestão, que nada mais é do que uma reengenharia administrativa, nós possamos perder avanços históricos, e aí eu quero pontuar aqui, porque geralmente a gente fala desse medo dos avanços e vão retirar direitos e tal, e não discute do que nós estamos falando. Eu estou falando especificamente das fundações, a de cultura e a de esporte. Especificamente nesse caso, pontualmente, das duas fundações, que está apontado, né, por quem vem pensando, a nova administração, de que essas fundações, né, perderiam o status de fundações e se colocariam do ponto de vista do organograma pouco abaixo do que seria a Secretaria de Educação, né, uma supersecretaria de Educação, enfim, esse eixo temático que pensa educação e coisas afins. Ora, nós temos, né, duas fundações com a tradição que as nossas têm. Considerando, vereador Zé Gente, os últimos problemas, que para mim são problemas de gestão, não são problemas da fundação. Quando nós perdemos o carnaval, quando nós perdemos agora o Festival de Corais, não podemos jogar aí a fundação junto nisso. Isso foi uma decisão, né, específica, equivocada para mim, tá? Equivocada totalmente, mas a fundação tem um trabalho prestado na nossa sociedade de organização da cultura que acho que dispensaria inclusive essa defesa. A fundação de esporte, se as pessoas pegarem o que era o esporte do município representativo, e nós fizemos aqui uma homenagem alguns dias atrás aos 30 anos da vitória do handebol, e o vereador Zé, a gente sabe da dificuldade que era naquela época. Por isso que era tão difícil. Hoje nós temos, né, um número imenso de medalhistas, de conquistas, atletas olímpicos. Recuar no debate da Fundação de Esporte, recuar no debate da Fundação de Cultura, sob a alegação de que isso pode otimizar a máquina administrativa, está equivocado. Então, assim, a gente, de novo, cedo a vitória da tese do choque de gestão, mas não posso ceder agora que então todos os avanços sejam exterminados por conta desse debate. Para além disso, eu queria dizer que também tem um desconforto. Eu vou entrar aqui com pedido de informações, um requerimento pedindo informações, porque nós tivemos em 9 de setembro uma licitação, certame de concorrência pública sobre o lixo, vereador Ivan, com 4 empresas habilitadas a continuar no processo. Os envelopes estão lá lacradinhos. Naquele momento, se percebeu que antes de terminar o processo licitatório do lixo, iria terminar o contrato com a pioneira. Então, evidentemente, com todo o bom senso, a administração fez o quê? Fez um contrato emergencial com a empresa que está aí, está fornecendo serviço, até que a licitação fosse concluída. O contrato diz isso, inclusive, 6 meses no máximo, ou até que o processo licitatório, né, chega ao seu fim. O problema é que nós já passamos de 2 meses com os envelopes lá fechados. Então, algo que poderia ter aí um horizonte de 15 dias, 30 dias no máximo,
Nós já tem 2 meses e nem sinal de que há boa vontade de abrir os envelopes e ver qual é a empresa que vai vencer. Se nós considerarmos que a empresa que está prestando serviço hoje, de forma emergencial, estranhamente, vereador Ivan, não é uma das 4 que está concorrendo no processo, no certame licitatório, nós temos aí um problema óbvio de interesse jogado. Então eu queria solicitar, vereador Zilli, né, falando aqui com o pessoal da base do governo, né, um esforço. Né, eu estou pedindo as informações sobre o processo licitatório, até para não ser, né, venal e falar aqui sem maiores dados, sem consistência. Eu queria cumprimentar o ex-vereador Edson Ramos, que acaba de estar no plenário, nosso colega de Educação Física, mas gostaria de, né, vou solicitar as informações para ter mais dados, mas gostaria, desde já, vereador Zilli, que fosse feito um esforço sincero de abrir os envelopes. Porque, evidentemente, tá, é muito melhor trabalhar com uma empresa que venceu um certame licitatório, um processo licitatório, né, de forma limpa e correta, do que trabalhar em regime de urgência, de emergência com uma empresa depois de 60 dias e 90 dias. Não faz sentido. Escrito pela ordem, vereador Ayrton Martins. Declinando pela ordem, vereador Vânio de Oliveira, que dispõe de 10 minutos, 5 minutos cedidos pelo vereador Geraldo Jassi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, imprensa, da mesma forma registro também a presença do ex-vereador Gilmar da Conceição, Edson Nascimento, Edson Ramos. São os dois só do mesmo partido, não tem problema. Senhor presidente, eu inicio o meu pronunciamento nesta oportunidade para fazer 2 reparos, 2 retificações. A primeira é com respeito aos funcionários da casa. Naquele momento acalorado, eu acabei falando de que isto tinha sido prejudicado pelos funcionários da casa. Então houve englobou todo o processo legislativo. E que na verdade não é os funcionários da casa. São as pessoas responsáveis pela questão do setor legislativo, em função do requerimento, no dia da discussão das contas do ex-prefeito Décio Góes, e nós encaminhamos um documento para vir a plenário, solicitando que o nosso parecer de vista fosse incluído no documento, e aí a nossa assessoria foi no departamento legislativo e seguraram ele até 4h31. Aí 4h31 ele foi para protocolar, não deu mais. Então, isso são problemas que a gente tem que corrigir. Até porque não são todos os funcionários que trabalham em todas essas áreas e que dão essa assessoria. O chefe do departamento é o Zaga. Eu não sei, eu conheço ele pelo apelido. O segundo, senhor presidente, é que também quando encerrou a sessão, houve uma discussão nos corredores, aqui no plenário, mas depois de a sessão ter encerrada, e eu acabei fazendo uma declaração de uma frase, dizendo de que é assim mesmo, o PT administrou 4 anos desse jeito que o vereador Camisa procedeu. E é da forma que se faz. E falei dos 14 milhões e disse, roubando. Eu quero só substituir essa palavra que justamente ela é muito pesada. Eu quero substituir ela por improbidade. Quero que deixe registrado nos anais da casa. Porque improbidade, quero dizer a Vossa Excelência que ofende menos. Só isso. 14 milhões de reais, senhor presidente. Não são 14 reais nem 14 mil cruzados, sei lá, dólares. São milhões.
E eu estive com o futuro prefeito Clésio Salvaro, a convite, na comitiva em Minas Gerais, e visitamos uma prefeitura chamada a cidade de Santa Luzia. Essa prefeitura tem esse município tem 240 mil habitantes. Nós temos 190. E essa prefeitura tem a prática do choque de gestão, essa administração. 240 mil habitantes, uma prefeitura com 3 mil funcionários. Enquanto que nós, em Criciúma, temos aproximadamente 6 mil funcionários diretos, em todos os setores e secretarias, sem contar com alguns departamentos externos, como fundações, empreiteiras, e aí vem, o indireto. Então, olha só que dobra o número de funcionários. E o que mais me impressionou, a disposição do prefeito e a satisfação dele, foi reeleito uma vez, estou reelegendo o meu sucessor. Ele é do PSDB e reelegeu o seu sucessor, que é do PMDB, coligado com o seu partido. Disse ele: este ano nós recebemos 10 milhões em convênios, vereador Kabuki. 10 milhões de convênios, sim, uma manifestação pomposa. E, por certo, pela expressão dele, foi o ano que ele mais recebeu recursos do Estado e do governo federal para a prefeitura. 10 milhões. Eu dizia aqui na minha cabecinha, cá com os meus botões, ele está empolgado com 10 milhões. E nós, em Criciúma, acabamos de discutir uma situação que não se sabe como, onerou Criciúma, onerou 190 mil habitantes com 14 milhões. 14 milhões que o prefeito futuro teve que resolver, sem falar, vereador Sargente, dos 17 milhões, 18 milhões no Criciúma Prévio. Então 14 com 18 é quanto? 32. Vocês lembram a festa que foi feita em Criciúma? Quando foi conseguida uma emenda da bancada catarinense, independente de partido político, para que nós fôssemos beneficiados, Santa Catarina foi beneficiada, e a nossa região muito especialmente, porque foi para cá, 50 milhões para a barragem do Rio São Bento. Vocês lembram da festa? Então 34 milhões dá quase uma barragem do Rio São Bento. Senhores, e aí o vereador Camisa, no debate do dia seguinte, na quinta-feira, é assim que a gente conhece o caráter do vereador Vânio, é assim mesmo. Transparência. Transparência, isso é caráter. Transparência. Aquilo que a gente diz de coração e diz com convicção. E aqui não dá para enrolar, porque aqui tem televisão, internet. Eu sei que centenas, quem sabe milhares de pessoas estão nos assistindo. E aqui a responsabilidade. Enquanto estivermos aqui, nós temos compromisso, vereador Zília, assim como Vossa Excelência tem vários mandatos aqui. E o meu compromisso não é só ter ganho a eleição de segundo turno, no meu caso, mas é sabendo que não importa a forma que está aqui, porque só se chega aqui pelo voto, só se chega aqui pelas condições favoráveis do resultado eleitoral. E se vem por um período de 10 dias, ou de 30 dias, ou de 6 meses, ou de 1 ano, ou de meio mandato, ou de 4 anos, não importa. O trabalho do vereador tem que ser de compromisso com a comunidade, vereador Guzmão, de Criciúma, e que possa refletir em todo o estado de Santa Catarina. Com certeza, os senhores haverão de ouvir a partir de amanhã os procedimentos com respeito ainda às contas que não pararam.
Não pararam, porque isso ainda há desdobramentos e continuará. Senhor presidente, eu me sinto satisfeito em ter participado de uma coligação vitoriosa, esplendidamente. Clécio Salvário e Márcio Búrigo, ou como disse ele, Márcio Búrigo e eu, o Clécio sempre diz o Márcio Búrigo e eu, e o choque de gestão, vereador Sargenti, deu certo nas cidades que foram aplicadas. Nós visitamos um sistema de abastecimento de creche lá no município de Santa Luzia, centralizado, a alimentação é feita numa cozinha centralizada, custo per capita de 24 centavos. Colocando todo o staff de trabalhadores, que são 28, passa a ser 40 centavos per capita a merenda escolar, enquanto que aqui passa de R$1. Os senhores que são professores e estão presentes sabem muito bem disso. Muito obrigado, senhor presidente. Escrito pela ordem, vereador Edson Nascimento. Ausente pela ordem, vereador José Agente, que dispõe de 10 minutos, 5 minutos cedido pelo vereador Guzmão dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu nem comecei a falar, já apertaram o botão lá, ó. Olha que negócio é esse? Quando eu vim para a tribuna, que o botão... agora sim, obrigado pela... Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma referência especial ao senador do PT, o Paulo Paim. Um grande senador, um senador que merece todo o respeito da nação brasileira, especialmente os aposentados e aqueles que irão se aposentar. Ele teve sucesso no seu projeto de lei, que agora é lei. Ele acabou com o fim previdenciário, o fator previdenciário. Significa que o cidadão hoje vai se aposentar e não tem mais aquela expectativa de vida. A cada aposentadoria, por tempo de serviço e por idade, o fator de vida quebrava de 70 anos, o cidadão perdia no mínimo 30% do seu salário. Por outro lado, também parabenizando, com referência ao senador Paulo Paim, ele também, a correção dos aposentados será igual à do salário mínimo. Então, é uma justiça que se faz em relação àqueles que já deram a sua vida em prol da nação. Mas é preciso corrigir mais ainda, porque é impossível se entender de um cidadão que se aposenta, vereador Guzmão, senhores vereadores, se aposenta, aliás, ele trabalha descontando em salário mínimo para o seu aposento. Então ele tem o máximo que ele pode recolher para o INSS em cima de 10 salários mínimos. No momento em que ele se aposenta, ele deixa de ganhar em salário mínimo e passa a ganhar em salário referência. Esse salário referência retira do cidadão aposentado, cidadão brasileiro, da cidadã brasileira, daquele que se aposenta, no mínimo 30% também do salário. Então ele já começa, se ele se aposenta com 10 salários, ele passa a ganhar já no primeiro aposento 7 salários. E com a situação de que o salário mínimo ele era corrigido de uma forma e os aposentados de outra, a cada ano que passava o aposentado ia perdendo o seu ganho, o seu trabalho, o seu salário. E ia terminar a sua vida com certeza ganhando um salário mínimo. Gostaria de parabenizar, muita simplicidade, o senador Paulo Paim. Esse merece toda a consideração da nação brasileira. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, queria também parabenizar o vereador Vando de Oliveira, que deu entrada na casa com um pedido de anulação da votação da prestação de contas da Prefeitura de Criciúma. Quero parabenizá-lo por isso, vereador, porque se o senhor solicitou o requerimento e se for julgado com seriedade e se for julgado com responsabilidade e com respeito ao Poder Legislativo, essa sessão será anulada.
aquela sessão será anulada. Porque não havia necessidade nenhuma de um procedimento que o vereador Camisa teve, naquela rapidez, né, que ele tinha que ser na base do Rubinho Barrichello, mas ele foi na base do Massa e detonou nós daqui. E nós olhamos para ele e ele ainda riu. Você não faça isso, compadre. E ficou rindo. Então eu gostaria de, realmente, se nós tivermos um procedimento correto, sério, a sessão será anulada e espero que mais nenhum presidente cometa ou aprenda, tenha a lição do professor Camisa em relação a como se deve presidir uma mesa, uma sessão com interesse por trás do seu procedimento. Dito isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de fazer referência ao Criciúma Trans. O Criciúma Prévio nós vamos fazer depois, mas o Criciúma Trans, eu fiz um pedido de informações, nós precisamos saber mais ainda do Criciúma Trans. Quantos funcionários da Prefeitura de Criciúma estão à disposição do Criciúma Trans? Porque tinha um monte de funcionário do Criciúma Trans fazendo campanha política. Na verdade, pelas informações que nós recebemos do próprio Criciúma Trans, o recurso de infrações, em alguns casos, no campo do proprietário, aparece em nome e na análise e defesa de atuação de outro nome. E também tem uma situação em que o cidadão pede o recurso, não tem data. Não tem um protocolo de pedido. E tem recurso que foi analisado num dia e dado no outro. A resposta. Então, realmente, o Criciúma Trans tem problema. Mas o vereador Wander Oliveira, em relação aliás, o vereador Cabuque, em relação ao nosso código, a gente respeita o ganhador. O plano diretor, nós respeitamos o ganhador. Quem ganhou, o vereador Vânio? Mas tomara que a cidade não tenha susto, né? Não é dando choque que nós vamos acertar a cidade. Eu acho que eu não sou nenhum profeta para fazer algumas previsões, mas vai ter, a situação realmente vai ficar da forma como o Salvaro administra, ele vai ter problema, porque administrar uma empresa pública é diferente de uma empresa privada. E aí não vai ser como ele quer. E aí realmente as coisas, eu penso que ele vai ter que ter muito cuidado em relação a isso. Em relação a como nós vamos administrar o centro da cidade. O centro da cidade, vereador Zilli, se nós dermos uma olhada, nenhuma administração fiscalizou corretamente, principalmente o peso dos caminhões pesados, o tráfego pesado, hoje trafegando por dentro da cidade. O Criciúma Prévio fez uma avaliação, o Criciúma Trans, ao invés de tirar o trânsito do centro da cidade, fizeram um projeto e trouxeram para dentro da cidade. E vocês podem ter certeza de uma coisa, a nossa cidade está toda quebrada. O asfalto da nossa cidade, as ruas dos asfaltos estão todos emburacados, todos remendados. A situação é uma cidade completamente velha e eu não sei se vão dar conta disso ali. A Avenida Centenário está toda fora dos padrões de uma boa estrada. O centro da cidade, onde vocês andaram no centro da cidade, é só olhar, o asfalto está todo quebrado, porque não tem quando não fizeram a base para o tráfego pesado que está passando hoje pelo centro da cidade, sem a fiscalização da balança. Não tem balança de fiscalização. Se não tinha antes, agora mesmo que nós não teremos mais. E a cidade vai sofrer, está sofrendo com isso.
é muito remendo, e os remendos, realmente, uns remendos muito, muito ruins. Uma forma de fazer remendo é uma coisa muito ruim. Então nós temos, o nosso trânsito, nós temos que melhorar o nosso trânsito, mas antes de melhorar o trânsito, temos que melhorar as nossas estradas. É impossível, mas olhar aquela situação, um aspecto de cidade velha, um aspecto de cidade assim que foi governada com incompetência, com descaso, com desrespeito para com o povo. Quando não é a lama, é o buraco. Quando não é o buraco, é o pó. Então, realmente, a nossa cidade ela está precisando de um conceito geral, mas não desse faz de conta, que realmente faça um trabalho de recuperação da nossa cidade, um trabalho bom, um trabalho com eficiência, com estudo, e que tirem o trânsito do centro da cidade e passem a colocar a balança que os empresários responsáveis por esse tráfego pesado conseguiram tirar a balança do DEINFRA e botaram não sei para onde a balança do DEINFRA. Uma balança que não era portada. Vereador Vanderlei Zilli. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Está rápido, não é presidente, calma. Deixa eu primeiro encerrar meu pronunciamento. Pela ordem, vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, seus vereadores, quero comentar o ex-vereador Edson Ramos, ex-vereador Vilmar da Conceição, e dizer ao vereador Cambuque quanto à preocupação do choque de gestão e possível independência da Fundação Municipal dos Esportes, nos preocupa, vereador, porque Criciúma gasta em média R$100 mil por mês para ter aquele resultado fabuloso nos joguinhos e nos jogos abertos. Enquanto que Florianópolis, Blumenau e Joinville, eles gastam R$1 milhão por mês. Eles perguntam como é que Criciúma faz milagre. Até atleta para Pequim, nas Olimpíadas, foi representar Criciúma no Brasil. Eu acho que nós temos que pensar ao contrário. É fortalecer a Fundação Municipal de Esportes, onde ela traz muitos atletas, vereador, atletas daqui de Criciúma, da região mesmo, que antigamente ainda se buscava atletas de fora para disputar, para competir em jogos abertos, para ficar em primeiro lugar, para ter o maior número de troféus, enquanto que Criciúma sempre procurou prestigiar os atletas da região. Então, acho que entendemos que uma fundação deve estar amplamente independente, mais recursos, e que muitos atletas possam destacar aqui na região e possam representar muito bem Criciúma, Santa Catarina e o Brasil também nas Olimpíadas. Eu acho que nós temos que trabalhar para que as fundações possam ter independência total e que busquem mais recursos junto à parceria privada para que dê condições de disputar esses jogos abertos, joguinhos, todas as competições estudantis de Santa Catarina. Eu gostaria, se for rapidinho, então, vereador. Vereador Zilli, hoje, o que se sabe oficialmente, claro, a imprensa, ela faz a sua avaliação, especulação, e evidentemente que ela coloca as informações que ela recebe de vários pontos do campo da informação. Mas o que se tem oficialmente a partir de hoje, 5 horas da tarde, é que apenas 2 pessoas foram indicadas oficialmente neste governo.
Paulo Conte para a Secretaria da Saúde, que nós o cumprimentamos pela escolha. É um gestor da área da saúde, dirige o Hospital São João Batista. E o Dr. Giovanni D'Agostinho de Marco, que é procurador-geral do município. Então são duas autoridades hoje já consolidadas. Agora, com respeito às fundações, de como vai ser, isso vai depender, nem o organograma ainda da administração está pronta. E com certeza essa preocupação de Vossa Excelência vai ser suprida, porque o choque de gestão será dado no sentido de melhorar os serviços em favor da sociedade e do cidadão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E também gostaria, senhor presidente, parabenizar o Bar da Juventude e a Celesc, na pessoa do nosso presidente Eduardo Pinho Moreira e do nosso gestor da regional, Enaldo dos Santos, que a formatura que haverá no dia 21 de 11, às 16 horas, no Teatro Rogacionista do bairro da Juventude, a formatura de 38 jovens no ofício de eletricista. O curso foi oferecido gratuitamente aos jovens que foram selecionados para participar do projeto social através de uma prova de conhecimento e avaliação socioeconômica, e tem entre 18 e 24 anos. Vem de família com renda per capita de até um salário mínimo mensal, e na grande maioria ainda não tiveram a oportunidade do primeiro emprego. Além do curso, a Celesc oferece vale transporte, vale alimentação, bolsa auxílio e material didático pedagógico. O curso habilitou os jovens para atuarem como eletricista de redes de distribuição e somou 640 horas com a duração de 3 meses e meio. Em todo o estado são 380 jovens que foram capacitados em 16 cidades sedes de agências regionais da Celesc. E em Criciúma, o curso foi realizado através de uma parceria firmada entre o Instituto Aprendiz e o Bar da Juventude, onde está sendo ministrado o curso, e a intenção é que as empreiteiras que prestam o serviço para a Celesc absorvam toda a mão de obra. Então, parabenizar a Celesc e o Bar da Juventude para essa iniciativa. Essas pessoas que estão se formando praticamente terão já um campo de trabalho já nas empreiteiras que fornecem o trabalho para a Celesc. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Douglas Matos. Declinando. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Não é dos melhores. Requerimento número 81/2008. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa do ouvido plenário na forma regimental o seguinte: o envio de expediente em forma de denúncia ao promotor de justiça da moralidade pública da comarca, que é o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, para que, com base nos fatos ora relatados, tome as devidas providências para a apuração da responsabilidade do senhor prefeito Décio Góes e do senhor Anderlei Antonelli, pela dívida no valor de 17.099.320,56 com o Instituto Municipal de Seguridade Social de Servidores Públicos de Criciúma, que se chama Prédio. Segue abaixo a discriminação dos valores da dívida de cada governo, bem como a previsão de parcelamento das mesmas, conforme o projeto de lei de iniciativa do Executivo 24/2008, já aprovado nesta casa e aguardando a sanção do prefeito. Governo Décio Góes, fevereiro de 2002, dezembro de 2004. Contribuições previdenciárias patronais, R$10.449.657,61. Valor a ser parcelado em 240 vezes de R$43.540,24. Contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores, R$1.010.038, a serem parcelados em 60 vezes de R$16.873,97. Governo Anderlei Antonelli, janeiro de 2005, março de 2008. Tem um 1020 aqui que eu não sei o que é. Contribuições previdenciárias patronais, R$5.639.624,95, a serem parcelados em 60 vezes R$93.993,75. No governo, entre 2002 e 2004, não houve recolhimento dos valores patronais e o pior, os valores descontados em folhas de funcionários não foram repassados, configurando a apropriação indébita dos valores. Quanto às contribuições entre janeiro de 2005 até março de 2008, não foram recolhidos os valores patronais.
necessário controle externo do Poder Executivo com a devida cobrança dos valores relacionados, principalmente o recolhido dos servidores e não repassados. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2008, autoria vereador José Argente Filho. Este requerimento foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 6 de novembro próximo passado. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, com a palavra o vereador José Argente. 5, né? Senhor presidente, senhores vereadores, nós entramos com esse requerimento para que o Tribunal de Contas faça uma nova avaliação, porque no nosso ponto de vista o Tribunal de Contas deveria ter os dados do Criciúma Prev e, segundo informações, o Tribunal de Contas não tinha ainda contabilizado a dívida de 18 milhões para com o Criciúma Prev. Dívida essa que, segundo a lei, vai ser em 5 administrações para pagar essa situação. Agora, a nossa preocupação maior, e aí eu acho que deva ser a preocupação também dos senhores vereadores, é que nós estamos aqui envolvendo os trabalhadores, aqueles que irão se aposentar. Bem, se o novo prefeito de Criciúma se estiver observando que não tem nenhuma punição para aqueles que cometeram o crime de apropriação indébita, de improbidade administrativa, não aconteceu nada com ninguém. Dá a ele o direito de não fazer, de fazer a mesma coisa, vereador Guzmão. Também de descontar e também de não recolher. Nem a parte dele e nem a parte do empregador, dos funcionários. Não teve punição nenhuma. Por que eu vou punir? Por que eu vou ser punido se não puniram? Aí fica um tribunal faz de contas. Não é um tribunal de contas, é um tribunal faz de contas. Eu não sou nenhum jurista, mas o Tribunal de Contas também prevaricou, que é coisa de compadre. O Tribunal de Contas prevaricou em relação a essas contas do município de Criciúma. E como é que um Tribunal de Contas vai aprovar uma conta com, vereador Vânio, com a dívida, com 18 milhões de um lado e 13 milhões de outro, 13 milhões e 900 de outro? Como é que vai deixar passar assim dessa forma? Fácil, recomendando a aprovação, se bem que os primeiros três relatores, 3 desembargadores, votaram pela rejeição das contas. Nós temos que ter responsabilidade nessa hora. Nós temos que ter responsabilidade. Essa coisa aqui é de responsabilidade. Nós estamos sentindo que está havendo uma movimentação aqui em Criciúma e também fora de Criciúma, lá em Florianópolis, os jornais já estão noticiando, em relação a esse requerimentozinho aqui. É um requerimentozinho simples. Ele é tão simples que deixou um monte de gente preocupado. A única coisa é que quando chega alguém perto do presidente, pergunta ao presidente, e o requerimento? A gente vê ali, né, o gesto ali. O requerimento, o vereador Edinho foi falar com o Camisa, e o requerimento? A gente está sabendo, que, aí, vereador Jássio, não, o negócio é o seguinte, o nosso prefeito não quer mais briga com ninguém, mas isso aqui não é uma questão de briga com ninguém, ó. Isso aqui é uma questão de improbidade administrativa, de desrespeito, ó. Como é que nós vamos fazer? Agora, com certeza, tenho certeza que o requerimento não vai passar. Mas eu não vou me frustrar, não. Porque a minha parte eu fiz. E se o requerimento não passar, eu também posso continuar. Eu posso continuar fazendo a minha parte. Eu posso pegar um requerimento, inclusive eu já solicitei do meu assessor, para que faça um requerimento. Um requerimento, provavelmente, vou ver se falo com outros vereadores, mas eu quero fazer um requerimento de denúncia, e eu vou levar pessoalmente, mesmo que a Câmara de Vereadores de Criciúma não queira. Aí tem jogo de voto de mesa diretora, aí tem voto lá na Assembleia Legislativa, aí tem uma série de coisas que está acontecendo, que logicamente vai influenciar no requerimento, no não. É só os senhores verem na hora de colocar em votação. Olhem e verão. Não, vereador Vânio.
Vereador Sargenti, não há necessidade de afirmar de que não vai ser votado favorável. Eu não acredito que um requerimento dessa natureza os vereadores votem contra. Por quê? Estão protegendo o quê? Tem medo de quê? Essa casa aqui tem que ser transparente. Afinal de contas, quem vai dar a resposta não somos nós aqui, nós só vamos votar a favor. Quem vai dar a resposta são as autoridades. Se tiver alguém errado, que pague. Veremos. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado por 6 votos. A 2. 3. 6 votos contra 3. Requerimento número 82 de 2008. Senhor presidente, senhores vereadores, requer essa mesa ouvido plenário na forma regimental o seguinte: o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando com a máxima urgência a relação de todos os funcionários, inclusive dos ocupantes de cargos comissionados, que estão à disposição da Cristina Trans. Salientamos a necessidade, em caráter de urgência, da resposta à solicitação do acima exposto. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2008, autoria vereador José Agente Filho. Questão de ordem, não. Questão de ordem, cedida ao vereador Carlos Augusto Osório. Presidente. Coerência com as ações que a Comissão de Justiça tem tido. Então, senhor presidente, para manter a coerência de ação da Comissão de Justiça e Redação, que tem procurado sempre entender, ler, enfim, dominar o conteúdo de cada requerimento antes da votação, nós solicitamos que seja encaminhada à Comissão de Justiça e Redação o requerimento em questão. Sua solicitação será atendida de plano. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 02708, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar e promover a regularização fundiária de áreas de utilidade pública pertencente ao município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Vânia de Oliveira. Senhor presidente, a próxima matéria, esse vereador foi relator e eu gostaria de fazer a retirada de 2 emendas que está incluso no relatório, no parecer, porque caso não retire essas 2 emendas, o nosso parecer fica prejudicado, porque os vereadores votaram favorável ao parecer o nosso parecer é com as 2 emendas. Estamos retirando para não prejudicar o parecer. Caso contrário, as assinaturas passam a ser contra a aprovação do projeto. E evidentemente que a gente não quer que isso aconteça. Então, o vereador Guzmão, que é o presidente, e o vereador Camisa, que é presidente de exercício, eu gostaria de solicitar essa minha primeira questão de ordem, senhor presidente. Eu retiro as 2. Não. Questão de ordem cedida ao vereador Vânia. Atendido aquele primeiro de plano, senhor presidente, a retirada?
trabalhos estão suspensos por 2 minutos. Vocês votaram quando... Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Reabertos os trabalhos, a solicitação do vereador será atendida em plano. As emendas são retiradas do processo. Questão de ordem civil ao vereador Vânia de Oliveira. Quero o microfone aqui. Deu? Tá bom. Senhor presidente, nós estamos apresentando à mesa a esse projeto de lei 028-PE 2008, uma emenda supressiva, uma aditiva e 2 emendas modificativas. Passo a Vossa Excelência para apreciação ainda nesta sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Após lida as emendas, eu gostaria, antes de colocar em votação ou a discussão, a paralisação do trabalho por 5 minutos. Então, solicito a suspensão do trabalho por 5 minutos. Os trabalhos estão sendo apreciados as emendas, horas incluídas na ordem do dia pelo vereador Wendel Oliveira. Os trabalhos estão suspensos. É a mesma coisa. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu trouxes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir.
Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu trouxes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. És mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir.
Reabertos os trabalhos. A mesa recebeu as seguintes emendas. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 028-PE 2008. Artigo 1º, fica suprimido o artigo 6º e 7º do projeto de lei número 028-PE 2008. Salvo as exceções, 13 de novembro de 2008, autoria vereador Vando de Oliveira. Em discussão, a emenda. Com a palavra, vereador Vando de Oliveira. Dez. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, através de Vossa Excelência, a assessoria da mesa, se é possível discussão das emendas em bloco, um pedido de questão de ordem. Porque cada um que a gente vai discutir, uma está ligada à outra, então gostaria de fazer essa consulta. Consultar o plenário se aceita a proposta. Em bloco, tudo bem. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse as demais. Vai votar em bloco também? A votação, eu estou falando da discussão, a votação é questão de fazer questão de ordem. Tudo em bloco. Por solicitação do vereador Vânio, as emendas serão discutidas em blocos e votadas também em bloco. Continua em discussão as emendas. Em discussão as emendas. A emenda número 1, para repetir. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 028-PE 2008. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 6º e 7º do projeto de lei número 028-PE 2008. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 028-PE 2008. O artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei número 028-PE 2008 passa a vigorar acrescido dos incisos 5, 6 e 7. Inciso 5º. Pedagogo, 20 horas, R$ 870. Inciso 6º. Monitores e educadores, 40 horas, R$ 581. Inciso 7º. Cozinheiro, 40 horas, R$ 581. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei 028-PE 2008. Artigo 1º, o parágrafo 5º do artigo 7º do projeto de lei número 028-PE 2008 passa a vigorar com o seguinte artigo sequencial. O Poder Executivo poderá remanejar ou utilizar servidores de outros setores para atender às necessidades de funcionamento do abrigo provisório para atendimento da demanda existente. Emenda modificativa número 2, ao projeto de lei número PE 028-PE 2008. Artigo 1º. Os artigos 1º e 2º do projeto de lei complementar número 028-PE 2008 passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o abrigo provisório do Lar Azul, entidade de acolhimento provisório e vivência destinada ao atendimento e acolhimento especial e exclusivo de adolescentes em situação de risco pessoal e social ou abandono, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. O abrigo Lar Azul terá por função abrigar temporariamente adolescentes com idade entre 12 e 18 anos do município de Criciúma que se encontrem em situação de risco, objetivando. Em discussão, as emendas. A palavra, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, aos senhores vereadores e aos representantes do Executivo presentes nas galerias da casa, seguinte, essa é uma área que a gente
não entende tanto quanto os técnicos, mas tem a prática na vivência e da necessidade que a nossa cidade tem de acolher adolescentes. O artigo 1º, nós estamos suprimindo ou modificando o artigo 1º, apenas retirando a palavra sexo masculino. E fica exclusivo de adolescentes em situação de risco pessoal e social. Da mesma forma, o artigo 2º, que fala temporariamente adolescentes masculinos. Então, a palavra masculino é retirada. Por isso, essa emenda de nossa autoria. Já o artigo 5º do projeto, esse artigo 5º, ele fala o seguinte: o abrigo Lar Azul será dirigido, administrado por equipe constituída de funcionários públicos municipais para os seguintes cargos previstos em leis municipais. Aí vem um chefe de departamento, 2 agentes de manutenção, assistente social, um psicólogo, e aí no artigo 6º, a solicitação do Executivo, ele pede para que a Câmara de Vereadores crie ou atenda com a aprovação, caso haja necessidade temporária e excepcional de interesse público, o abrigo poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para as funções abaixo elencadas. Um pedagogo, 4 monitores e um cozinheiro. O que a gente fez? A nossa proposição é suprimir o artigo 6º, e pelo fato de transpor estes cargos do artigo 6º para o artigo 5º, passa a não existir necessidade do 7º, que o 7º regulariza essa contratação temporária e viabiliza 2 anos da contratação, 1 mais 1, um concurso público. Quando nós olhamos, senhor presidente, uma prefeitura com quase 6 mil funcionários, fora os indiretos, ainda vão criar cargo? Não tem? Será que nós não temos nenhum servidor público que consiga ser treinado, preparado, qualificado para ser cozinheiro? Será que na Secretaria da Educação nós não vamos encontrar uma pessoa, um pedagogo? Claro que vamos encontrar. Será que nós não vamos encontrar 4 monitores dentro da prefeitura, no seu quadro, para trabalhar nesse abrigo? É claro, não se está tirando nenhuma oportunidade de fazer o serviço. O que se está tirando é o seguinte: é a possibilidade de novas contratações desnecessárias, na minha opinião. Então, olha só. O artigo 5º passa a assimilar estes itens necessários. E aí, para não deixar o abrigo com dificuldades, existe um parágrafo do artigo 7º. Eu gostaria, vereador Zilli, como líder do governo, a nossa preocupação não é nenhuma em prejudicar o trabalho ou serviço. É necessário, eu aqui nessa casa, nesse pouco tempo que estou, quantas vezes eu falei de que o poder público não se manifestou? E faço até um questionamento: por que se manifestou agora, novembro? Se a promotoria exigiu no 2007, por que agora? Por que demorar tanto? Para arrumar uma casa, para fazer o projeto, para trazer para cá? Por quê? Aí no final do mandato falta 30 dias, eles arrumam casa em 30 dias, equipe em 30 dias, móveis em 30 dias, tudo em 30 dias. Olha só, isso é muito estranho, mas é uma necessidade. E eu estou trazendo essas modificações, essa proposta, vereador Zé Gente, e aí fica muito bem contemplado, e os servidores, os representantes técnicos, representantes aqui, que estão presentes na casa, vão entender. O parágrafo 5º se transforma em artigo. O que é que diz o parágrafo 5º do artigo 7º, que é suprimido? O Poder Executivo poderá remanejar ou utilizar servidores de outros setores para atender às necessidades de funcionamento do abrigo provisório para o atendimento da demanda existente. Vereador Zé Gente e vereadores Guzmão,
Eu gostaria, com sinceridade, de que eu fosse compreendido pela experiência que eu tenho nesta área, de que se nós colocarmos o compromisso só no masculino, primeiro, estamos discriminando. Não tem criança em problema de risco na rua, menina? Ah, tem a casa das meninas. Tudo bem. Eu acompanho o lado das meninas. Tudo bem. Parabéns para quem faz o trabalho no lado das meninas. Como eu também parabenizava quem fazia a Casa do Caminho. Só que a Casa do Caminho fechou por quê, vereador? Por que fechou a Casa do Caminho? Não, porque o poder público não botou dinheiro. Não pagou a conta. Sim, mas isso daí. Aí querem fazer só para menino, daqui a pouco a Casa das meninas, o prefeito vai botar só para os meninos e as meninas se viram. Vai pedir arroz, vai pedir feijão, vai fazer campanha nas casas. Que é assim que as ONGs sobrevivem. Então nós não estamos tirando o objetivo do projeto. Nós estamos ampliando. E se o futuro prefeito, que não tem o mesmo objetivo, o mesmo programa, a mesma ação desse prefeito que está saindo, com certeza, pode ser melhor, pode ser pior, é a partir de 1º de janeiro que nós vamos avaliar, a gente não sabe qual é o projeto dele. Se ele quiser fazer um de menino, aí tem que mandar uma lei para cá? Aí tem que mandar uma lei para cá. E por que nós não podemos já contemplar isso aí? Qual é o problema? É adolescente. Ah, mas aí o juiz, eu ouvi aqui no debate, aí a promotoria exige que a prefeitura, através do conselho tutelar, exige que a prefeitura resolva o problema de uma menina de 14 anos que está lá na prostituição, na droga, abandonado, a mãe não tem solução. A prefeitura faz o quê? Não precisa ter uma casa para as meninas. Da prefeitura. Ela faz um convênio, por certo, já tem esse convênio. Ela já tem esse convênio. Com a casa lá. Ele atende. Será que só tem 20 meninas? Será que só tem 30 meninas? Será que eles estão atendendo os 30 meninas é porque não tem mais? Ou é porque não tem recurso para botar 40? Gente, eu sei. Quero dizer para vocês, para os senhores vereadores, é o seguinte, ó, nós temos uma casa de tratamento de dependente químico para adulto. E assim como nós temos para adulto, tem essa casa lá das meninas. Tem a casa tem a antiga Casa do Caminho. É só abrir e dizer assim, ó, tem vaga, tem mais 30 camas. Tem mais 30 leitos. Pode mandar, enche. Bota 100, enche. Bota 200, enche. Então, eu gostaria de que a nossa emenda e o nosso pronunciamento aqui, olha, não é um pronunciamento político. Quero que vocês, os senhores, vossas excelências, entendam o seguinte, vereador Ziri, não é um posicionamento político. Com toda sinceridade, pode olhar nos meus olhos, não conversei com o futuro prefeito e o vice-prefeito sobre esse projeto. Não conversei com a assessoria dele. Eu fiz o que estou fazendo aqui por uma questão de conhecimento e de prática de aproximadamente 30 anos na área social. Então, eu gostaria que os senhores compreendessem, entendessem, e o objetivo é o mais positivo possível para fazer com que o projeto esteja redondo e que contemple uma necessidade futura. Ela já é presente. Mas como o projeto é agora, então, que também no futuro nós tenhamos já a lei autorizando o prefeito a resolver este problema. Conto com o voto dos senhores, de todos os senhores vereadores, e de preferência por unanimidade. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Carlos Augusto Eusébio. Discussão às emendas. Vereador Ivan, rapidamente para não esticarmos um debate que acho que está vencido dentro do plenário. O vereador Vani, eu quero aqui compreender que o vereador Vani faz a fala da perspectiva de quem trabalhou com isso há muito tempo.
Não, eu quero entender que não tem aqui não é um campo de disputa político-partidária. Seria ridículo imaginar que o vereador Vânio, com a experiência que tem, com os anos de parlamento, iria entrar nessa seara num tema de tal importância. Então, não acredito nisso, vereador Zílio. Agora, eu quero fazer o exercício do próximo governo, também. Porque nós podemos trabalhar na perspectiva de que o próximo governo vai ser lindo e maravilhoso, e logo ele vai, né, respeitar todas as possibilidades de políticas sociais. Mas eu também posso pensar o seguinte, vereador Vânio. Tem só uma menininha, só minha, e a lei permite, porque lá está só escrito adolescente, dá uma caminha para ela lá no canto, e o monitor fica mais uma horinha sem dormir de madrugada cuidando dela, porque foi assim que foi estuprado o menino na Casa do Caminho. Quando misturaram as faixas etárias. Vejam, faixas etárias, não gênero. Então, considerando isso, vereador Zico, considerando isso, que pelo menos a gente vai poder berrar e dizer assim, que é só para menino. E deem conta, responsabilizem-se pelo feminino em outro espaço. Só considerando isso, de que a administração não é sempre uma administração de sonhos, é uma administração de realidade, eu quero manter no texto da lei a expressão masculino. Ou seja, que essa seja uma casa especializada, preparada, com monitores, né, preparados, com professores preparados para atender os adolescentes em risco social masculinos. E vamos avançar no debate para o feminino. Se é com um convênio, né, com uma instituição que já existe, ou se é o poder público assumindo essa função. Porque eu quero dizer mais. E aqui tem uma disputa política, vereador Zílio. Aqui tem uma disputa política. Seria muito mais barato, significativamente mais fácil, e nós não estaríamos na situação que estamos, se a Casa do Caminho estivesse aberta e se fosse feito na época o convênio que deveria ter sido feito. Se na época a instituição fosse respeitada, como eu vim para a tribuna falar, como o vereador Guzmão veio para a tribuna falar, e como outros vários vereadores vieram para essa tribuna falar. E lá era só, naquele momento, uma disputa de oposição. Então aqui hoje, vereador Vânio, tem uma diferença de opinião, mas entendo que nós estamos no mesmo campo, de quem quer resolver a situação. Eu quero resolver e quero dizer, insisto, que abrir a brecha para colocar meninas nesse abrigamento é um problema. Né? Vou lhe dar a parte, vereador Vânio, até para nós podermos fazer esse bom debate. Artigo 9º. O artigo 9º, ele reza o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com instituições idôneas, sem fins lucrativos, objetivando a administração de abrigo provisório desde que mantida a estrutura funcional estabelecida em lei. Essa lei aqui não está dando cobertura ao Executivo para fazer convênio com instituições para meninas. Essa lei aqui é só para meninos. O 9º aqui está falando da lei, não é para as meninas. É exclusivo da lei. Essa é a minha preocupação. Aí o que é que acontece? Daqui a pouco, vou repetir, a Casa Lar, que tem lá, não sei onde ela está instituída, instalada, o que é que acontece? Ela tem um problema semelhante que Vossa Excelência levantou, a Casa do Caminho, e fecha. Qual é a lei que obriga o prefeito a fazer? Essa lei se deixar aberto. Por isso que eu ainda mantenho essa posição. E fiz lembrar que o artigo 9º a Vossa Excelência. Vereador Vânio, eu acho que aí a gente já entrou no campo perigoso do sofisma. Porque dizer que essa lei não obriga não significa nada. Porque outras leis de convênio já são firmadas. Até parece que se essa lei não obrigar, eu não posso firmar convênio com a Abadeus. Ou com as várias instituições que tem aí, bairro da Juventude. Essa lei não obriga como nenhuma obriga. E vários convênios são firmados. E não é esse o debate. O debate, para mim, e continuo dizendo, o argumento central, para mim, vereador Guzmão, claro, o argumento central é que retirar a expressão masculino abre, sim, a brecha para resolver lá esses problemas.
E criando outros problemas maiores. Capaz? Por favor, vereador Guzmão. Vereador Vânio, eu acredito que a mesma lei que está fazendo agora com que o Poder Executivo exatamente institua a Casa Azul. Essa instituição. Lar Azul. Lar Azul. Por quê? Porque exatamente o nosso atual gestor, vamos usar a mesma palavra que os nossos companheiros aqui do PT falam, o nosso gestor, durante esse tempo todo, ficou empurrando com a barriga. Agora que o Ministério Público pegou mesmo, aí mandou. Agora, por isso que eles estão cumprindo, porque quando estava lá na Casa do Caminho, vereador Kabuki, na verdade é o seguinte, não foram várias reuniões que nós encaminhamos juntamente com a direção da Fundação Casa do Caminho até o senhor gestor, o nosso prefeito. E todavia, sempre ele dizia, isso não é de competência minha, do município. Isso não é de competência. O vereador Guzmão imita bem. E sempre, rapaz, nós falávamos, sempre, olha, ou falava para o prefeito, não é as coisas desse jeito, um dia vai cair isso no seu colo. Aí, caiu agora, tá vendo? Vereador Guzmão, isso, né? E foi uma fidelidade canina em todo o processo, né? Então, assim, insistindo, eu acho que, né, se necessário for, vereador Guzmão, né, a luta política será feita em relação, né, ao sexo feminino. Né, e acho que o Ministério será novamente parceiro, como foi nesse caso. Considerando isso, para fechar nossa fala, de que nós vamos votar em bloco, e aí tem um desacordo profundo em relação ao artigo 1º, né, eu estou abrindo aqui, que eu votarei contra as emendas, a favor do projeto, sem dúvida alguma, né, mas contra as emendas que o modificam de forma central para mim modifica completamente aquilo para que se pretende, né, o que se destina o projeto. Então, né, abro aqui minha posição, falo pela bancada do PT, o vereador Ivan hoje não pode votar porque está presidindo os trabalhos, mas que votaremos, né, contra as emendas, mas a favor do projeto. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir as emendas, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitadas as emendas por 7, voto contra 1. Em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 02908, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o programa de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 07808, de autoria da mesa diretora, que fixa o vencimento dos cargos de provimento efetivo de motorista, telefonista e recepcionista e altera o valor do vencimento do cargo de técnico de informática da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Questão de ordem, seguida ao vereador Carlos Augusto Eusébio. Eu solicito a suspensão do trabalho por 2 minutinhos, só para que nós possamos, né, dirimir algumas dúvidas. Os trabalhos estão suspensos por 2 minutos. Tu é subversivo. Carvão foi o teu beijo, e promessa é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz,
cerqueiro, de carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpinho. Criciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Reabertos os trabalhos. Em discussão, o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à permanência da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo no PDL 08508, de autoria da mesa diretora, que homologa termo de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à permanência da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo no PDL 09408, de autoria da mesa diretora, que homologa termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a Associação Beneficente Nossa Casa. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à permanência da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo no PDL 09508, de autoria da mesa diretora, que homologa termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e o Albergue São José. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à permanência da Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deu?
Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número VDL 08608, de autoria da mesa diretora, que homologa tema de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a Conferência São José da Sociedade de São Vicente de Paulo, Asilo São Vicente de Paulo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à versão do plenário. Em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador. Senhor presidente, se a gente não discutir pelo menos uns 2 minutinhos, daqui a pouco nós vamos ficar sem quórum regimental para... Acabou a campanha. Agora só daqui 4 anos. Acabou a campanha. Senhor presidente, são convênios que nós jamais poderemos votar contra. Eu não falo só desse 9608, todos os convênios. Interessante que no final de mandato, no final de administração, assume tanto compromisso financeiro sem levar em consideração ou a partir de janeiro. Então, mas tudo bem, nós aprovamos. Aprovamos sim, esse nós também aprovamos. Com certeza, convênios tem que aprovar. O município de Criciúma, a Sociedade São Vicente de Paulo, Asilo São Vicente de Paulo merece, faz um trabalho excelente. Como os demais também. Mas com certeza, gente, com certeza, vereador. Vereador Edinho, já vou terminar. Vossa Excelência fica tranquilo que a sua reunião você já vai fazer já, tá? Só queria registrar, senhor presidente, registrar o interesse que a Câmara sempre teve, não é nesse momento anterior. Em 2005 aconteceu isso, no início do governo, quando eu estava aqui, e agora, nesse período final de mandato, está acontecendo, tá? E nós demos o nosso voto, a nossa bancada, a bancada do Partido Progressista, vota a favor, vereador Ziri. Com certeza. Essa é a minha declaração. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores favoráveis à Constituição, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, dia 17 de corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite. De Platão foi o teu berço, de
promessa de